Eu acho importante fazer um registro, porque tem me preocupado muito o revisionismo com que a ultradireita e com tendências fascistas têm empreendido no Brasil, um revisionismo histórico, né? Inclusive cooptando jovens com mentiras descaradas, com desinformação, querendo rever a nossa história recente. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. O Wilson Gomes, que é doutor em filosofia e ciência política e coordena o Núcleo de Estudos de Comunicação e Política da Universidade Federal da Bahia. E ele faz um breve comentário aqui sobre essa onda revisionista da ultradireita que se fez presente, inclusive, nas manifestações do último domingo. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né? Nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Ele diz que uma das faces mais terríveis, né, desse fascismo à brasileira é o revisionismo da história recente do Brasil. Como em todo revisionismo, o procedimento é simples. Vítimas históricas são transformadas em vilões, enquanto os carrascos são elevados aos altares. No caso, se trata de desmascarar, entre aspas aí, a historiografia canônica para dizer que não houve golpe de Estado em 64, nem a ditadura sanguinária que se seguiu. O que houve, segundo eles, foi uma reação legítima em defesa da nação contra um ataque à democracia pelo comunismo internacional. Esse argumento. Aliás, foi exatamente esse o argumento da ditadura, sustentado na sua primeira década, para justificar-se e legitimar-se. O revisionismo é uma reabilitação do discurso de autojustificação dos ditadores. Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Os argumentos são imbecis, mas quem se importa? Para que a imbecilidade passe despercebida, é bastante embaçar o cérebro com ignorância, fanatismo e má-fé. Quem precisa de uma razão para odiar, agarrar-se a qualquer coisa? Há revisionismo do Holocausto, por exemplo, uma invenção, dizem, né, que é uma invenção do sionismo, os que querem negar que houve um Holocausto e que a comunidade judaica foi vitimada. E da escravidão de africanos na América, porque não haveria de surgir, então, uma revisão da ditadura. E com 17, 18 anos, me converti a essa outra religião, ateia, que era o marxismo-leninismo. Na época eu não sabia que era uma religião, depois é que fui descobrir. Era uma religião. Você acha que é uma religião? Uma religião total. Tem santos, tem profetas, tem inferno, tem milagre, tem Vaticano, vermelho. Depois, com o tempo, é que eu fui descobrindo que eu tinha saído de uma religião e entrado noutra, né? Durante muito tempo essa casa tratou o revisionista aqui como uma caricatura, não deu importância. O problema é que o revisionista, mentiroso quanto mais, agora ganha a adesão de jovens que têm pouca leitura e que se interessa, e que pouco se interessa pela história recente do Brasil e pela pluralidade das fontes, então passa a acreditar nas mentiras que esse revisionista prega, inclusive aqui de uma maneira descarada nessa comissão. Por que você insiste tanto em falar na democracia? Porque eu fui um tempo pela ditadura. A ditadura do proletariado, sim. Não era a ditadura de direita, né? Mas nós éramos antigamente pela ditadura do proletariado. Então, e isso causou muito mal no mundo. Essa visão não pode existir. Causou muita guerra no mundo. Então nós, da esquerda democrática, temos sempre a responsabilidade de não esquecer isso. E esclarecer muito bem a juventude, porque às vezes a juventude, a mais novinha, não lembra disso. Não tem nem esse conhecimento da história. Que já houve uma esquerda que foi governo durante muito tempo em países muito importantes do mundo, que defendia a ditadura. Ditadura de direita ou de esquerda, nunca mais. Né? Ditadura de direita ou de esquerda, em primeiro lugar, é ditadura. É isso. Então, a gente precisa, de uma maneira mais coordenada, começar a combater esse tipo de mentira descarada e de revisionismo histórico do país, querendo transformar as vítimas em algozes. Muito obrigado. Todos os
principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, não é? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa, não é? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente, não é? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, não é? Na minha posição, Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Porque, sinceramente, o século XX, para mim, já acabou. Já acabou há algum tempo. E eu acho que isso também é um marco divisório. Primeiro, avaliar o seu próprio passado. Segundo, avaliar a relação que se tem com o que se lutava, com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo. A minha posição é bastante nítida, né? No sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta, mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda.